Deixa eu colocar no silencioso. Muito boa noite. Obrigado pela presença, todas, todos. Bom, o tema da nossa noite hoje é como promover um discurso de entendimento. Eu vou já fazer uma explanação inicial. O nosso tópico não é como fazer com que pessoas que têm um discurso agressivo passem a ter um discurso menos agressivo. Pessoas que não conseguem se entender no discurso entre outras pessoas, nós tentarmos moldá-las. Não é esse o propósito. O propósito é qual é o nosso papel. Nós temos o papel a cumprir, né, de marcarmos o exemplo, de sermos um exemplo. Através do nosso exemplo, nós influenciarmos as demais pessoas à nossa volta, para que elas vejam que nós estamos promovendo o discurso de entendimento. Aí isso faz a diferença. É que muitas vezes a gente acha que está fazendo o discurso de entendimento, mas no fundo não está. A gente comete pequenos deslizes que são parte de um discurso de controvérsia, de contundência, de não harmonia, mas a gente acha que a gente está fazendo. Então, eu vou buscar hoje fazer uma retrospectiva do que significa o discurso de entendimento, né? E vermos como é que nós conseguimos, a partir do discurso de entendimento, influenciarmos os demais. Então, esse é o nosso propósito. Tá? Então, ninguém saia frustrado dizendo mas eu não senti hoje nessa conversa que eu poderia ajudar as pessoas a mudarem. Nós não queremos mudar ninguém. Nós queremos nos mudar. Se nós nos mudarmos, os demais mudam junto. Bom, a palavra é uma coisa que tem profunda influência, né? E a palavra, ela necessita de moderação, ela necessita de uma modulação, ela necessita de ser balizada, porque a palavra simplesmente colocada da forma que ela vem à nossa mente, ela por si só acaba sendo uma motivação de agressividade, de contundência, mesmo que nós não tenhamos isso, porque a gente não filtrou a palavra, não modulou a palavra. Está muito em voga dizer, não, mas eu sou muito transparente, eu sou muito autêntico, eu sou muito franca, eu sou uma pessoa que diz aquilo que tem que ser dito, que é importante, ser verdadeira, verdadeiro. Não sei se isso ajuda no discurso do entendimento, porque a palavra, ela exerce influência e ela precisa, sim, de ser modulada, moderada, ela precisa ter um balizamento mínimo. Então a palavra precisa de aperfeiçoamento, porque é só a palavra aperfeiçoada, a expressão aperfeiçoada, é que ela consegue ter influência. A expressão posta de uma forma muito franca demais, muito verdadeira demais, no sentido que ela acaba ferindo, né, pensamentos e sentimentos, ela não exerce influência. Então nós temos que ter isso em mira, nós queremos que a palavra exerça influência. Agora, e essa influência depende da nossa pureza de intenção. Se eu tiver uma intenção pura, uma intenção verdadeira, e se a minha expressão, a minha palavra, ela for balizada, for moderada, for modulada, né, colocada dentro de certos padrões de aperfeiçoamento da expressão, então a palavra passa a ter influência. Agora, o que significa pureza de intenção, né? A pureza de intenção, ela é algo que diz respeito ao nosso ser interior, é o quanto nós somos verdadeiros conosco mesmos, né?
eu preciso ter uma relação interna muito forte, de uma clareza de quem eu sou, do que eu quero, do que eu penso, para que a minha expressão ela não seja cumpridora de uma agenda oculta. Porque aí, de novo, a palavra não exerce influência. Nós podemos ter exemplos históricos fenomenais que nos mostram, né, quem são as lideranças no mundo cuja palavra teve influência e ela foi capaz de perdurar por milênios. O primeiro exemplo vem da história das religiões, por exemplo, né? A palavra de Buda, de Krishna, de Cristo, de Zoroastro, de Muhammad, de todos eles, de Bahá'u'lláh, todos eles perduram o tempo. Porque você vai ver que a palavra, a forma como eles a utilizam, ela passa por essa moderação. E ela exerce influência porque há uma pureza de intenção, uma intenção verdadeira, não há uma agenda oculta por trás daquela palavra. Agora, a palavra dita com a intenção, com algum viés, né, ela não resiste ao tempo. A tese de Goebbels, né, o comunicador nazista, de que uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Ela se tornou uma verdade durante um tempo, depois ela cai. Mas a verdade dita uma única vez, ela perdura por todo o tempo. Agora, se nós queremos que a palavra seja moderada, né, ela sofra a influência da moderação, eu preciso de tato e sabedoria. Tato vem da minha percepção do outro. O que o outro pode ou não pode ouvir, tem capacidade de assimilar, né? E sabedoria de eu saber o que pode ser dito agora ou não. Então eu trago um pensamento que Bahá'u'lláh, o profeta fundador da fé Bahá'í, destaca, né? E eu sempre volto a dizer, todas as minhas falas têm uma fundamentação espiritualista, espiritual. Eu acho que a gente só consegue realmente fazer a sociedade mudar se nós nos conectarmos com a nossa essência espiritual. Então, está aí, mais uma vez, a minha fala moderada, né? Modulada, balizada pela espiritualidade. Mas vamos lá. A gente não está querendo aqui entrar no âmago do que é a espiritualidade, mas dizer assim, ela existe, o espírito humano tem que passar por essa influência. Mas o que Bahá'u'lláh diz? Olha só que texto interessante. Nem tudo que um homem sabe pode ser revelado. Nem tudo que lhe é possível revelar deverá ser julgado oportuno. E nem todo dizer oportuno pode ser considerado adaptável à capacidade dos que o ouvem. São 3 etapas. Nem tudo que a gente sabe pode ser dito. Porque isso é tato e sabedoria. Por que nem tudo que eu sei pode ser dito? Porque o outro lado pode não nem entender o que eu vou dizer. Não é chegado o momento de quem recebe a minha comunicação conseguir entender o que eu estou dizendo. Nem tudo é o momento de ser dito. Então, nem tudo que uma pessoa sabe, aqui Bahá'u'lláh se refere a homem, mas é homem H maiúsculo, né? O ser humano. Então, nem tudo que uma pessoa sabe pode ser dito. Nem tudo que lhe é possível dizer, revelar, pode ser julgado oportuno. Então, o meu primeiro filtro é: eu posso dizer isso? Não, não convém dizer isso. Então, descartou, acabou, parou. Eu posso dizer isso? Pode. Agora, é oportuno dizer isso agora? É o segundo filtro. E aí tem o terceiro filtro. Nem tudo que é oportuno pode ser considerado adaptável à capacidade de quem ouve. Então, pode ser dito? Pode. É oportuno? É. Quem ouve tem a capacidade de entender? Não, não tem. Então, descarta. Está aí, então, uma boa regra de 3, né? 3 coisas. Pode ser dito? É oportuno?
é considerado compreensível por quem ouve, quando eu faço isso, eu estou usando de tato e sabedoria. Então, a palavra, a expressão humana, ela quer ter influência, né? Seja expressão escrita, expressão falada, expressão oral, mas se ela só vai ter influência se ela tiver moderação. E ela só vai ter influência se ela partir de um nascedouro, de uma intenção verdadeira, de uma intenção pura, de uma intenção correta, não de uma agenda oculta. Eu vou dizer isso porque com isso eu vou ganhar alguns pontos. Falhou. Agora, para que eu tenha isso, né, essa intenção pura, eu tenho que me desapegar de mim mesmo, de mim mesma. Porque o nosso apego, o nosso ego, né, o ego insistente, que é aquele que diz, não, mas você tem que falar isso porque é importante, tem que se desapegar dessa história. Porque aí, quando eu estou apegado a desejos e paixões, né, estou fortemente emocionalmente conectado com esse assunto, o que vai acontecer? Eu perco o senso de justiça. O que eu vou dizer não tem justiça. Então, eu preciso moderação da palavra, preciso que ela tenha influência. Para que ela tenha influência, eu preciso ter, de um lado, tato e sabedoria, aquelas 3 coisas. Pode ser dito, é oportuno, é compreensível por quem ouve. E, de outro lado, essa intenção interna verdadeira, essa intenção sem uma agenda oculta, sem um outro propósito, que só existe se eu me desapegar dos meus desejos, dos meus quereres, das minhas paixões internas, dos meus apegos, para que aquela expressão tenha o sentido da veracidade, tenha o impacto da veracidade. Bom, aí eu tenho um estilo de comunicação que é repleto de tato, sabedoria, justiça e integridade. Eu passo a ser íntegro. Nossa, as coisas que fulano fala são muito legais, ele sempre acerta no ponto. Por quê? Porque ele está usando de tato e sabedoria, ele ou ela, quem quer que seja essa pessoa que a gente diga, nossa, ele e ela dizem coisas que têm sentido, porque está usando tato e sabedoria, está usando a moderação, não está soltando a palavra de qualquer maneira, né? E, de outro lado, tem uma intenção verdadeira, baseada não nos seus desejos, nos seus quereres, mas na expressão maior, naquilo que é o verdadeiro bem comum. Então, e aí essa pessoa, ela consegue ter tato, sabedoria, justiça. Por que justiça? Justiça só acontece, né, se eu me desapego daquilo que é o meu pensamento, o meu querer, o meu desejo. Eu vou dizer isso porque eu quero que seja assim. Não vai levar. Perde a influência. Então é por isso que a gente vê tanta coisa sendo dita hoje em dia, que a gente diz, nossa, palavras ao vento. Não tem influência. Não impacta. Quando é que a palavra impacta? A palavra impacta quando ela verdadeiramente está baseada em justiça e equidade, equilíbrio, né? De contemplar tudo e todos. Pode parecer um exercício difícil, mas é um exercício que tem que ser iniciado. Nós precisamos iniciar esse exercício. A palavra, quando a gente diz se ela pode ser dita, se ela é oportuna e se o outro lado tem capacidade de entender, a capacidade de captar, né? É a mesma história da nutrição de um bebê, né? Um bebê recém-nascido, ela vai precisar do leite materno ou de alguma forma de leite, né? Se o materno não estiver disponível, alguma forma de leite. Mas a nutrição não são frutas e legumes. Não é fazer uma sopa. Por mais nutrientes que sejam, porque aquele serzinho não tem a capacidade de assimilar aquilo. Então, muitas vezes, a nossa expressão ela se torna inadequada
porque ela ultrapassa os limites da moderação, ela ultrapassa o limite da assimilação que o outro lado pode ter, né? Ah, e é por isso que, diz o ditado, né, uma palavra tem a influência da primavera, né, e faz com que os corações e as almas floresçam, enquanto outra palavra é como uma praga que é capaz de fazer todas as flores murcharem, as frutas apodrecerem e caírem da árvore. Então, como é que se dá esse equilíbrio, né? Como é que se dá isso? É através desse processo contínuo de nos perguntarmos sempre: o que eu vou dizer deve ser dito? O que eu vou dizer é oportuno? O que eu vou dizer ou escrever ou expressar vai ser compreendido e assimilado pelo quem é o destinatário, a destinatária da minha fala? Se eu faço esse exercício, né, e o exercício da compreensão é fundamental. A última etapa é a mais fundamental. Por isso que o filtro está nessas 3 etapas. Deve ou não deve ser dito? É ou não é oportuno? O último filtro. O outro lado vai entender? Se o outro lado não vai entender, como é que eu posso falar que o outro lado entenda, né? Porque a linguagem, ela é só um instrumento. Porque a verdadeira comunicação, ela está se dando em outro nível, né? Mesmo que essa comunicação seja através de rede social, mesmo que essa comunicação seja através de um vídeo no YouTube, ou ela seja presencial. E eu quero dar um exemplo de uma vivência que eu tive, né? Décadas atrás, quando eu era bem mais jovem, eu fui visitar a tribo dos Quiriris, na Bahia. A, a tribo indígena Quiriri, né? O povo Quiriri, ah, tem toda uma estrutura, né? Verdadeiramente de um povo indígena com toda a sua realidade muito bem estabelecida, né? Ainda que eles tenham perdido a língua, diferente dos funiôs, que estão lá um pouco mais ao norte, né, em Pernambuco, ah, mas os quiriris, os funiôs têm língua e tudo isso, mas os quiriris têm todos os seus costumes, né? E eu fui recebido pelo cacique da tribo, o cacique Lázaro. E foi uma coisa muito impressionante que foi o nosso diálogo, porque eu disse: olha, eu estou indo falar com o cacique, ele é a autoridade máxima dessa nação indígena, ele que dá o sinal do que vai ser dito e como vai ser dito, o que nós vamos conversar. Então a gente estava numa espécie de um carramanchão, né? Era uma construção redonda que tinha lá, teto de palha e tal, e tinha uma parede, o cacique lá se encostou na parede, também me encostei, não tinha onde sentar no chão, né? Mas eu estava em pé aguardando ele. Ele encostou na parede, ficou quieto, eu encostei na parede do lado dele, fiquei quieto também, né? Estava só repetindo a linguagem corporal dele. Olha, passaram-se vários minutos, imagina uma pessoa como eu, carioca, na época eu morava no Rio de Janeiro, urbanoide, está indo visitar a tribo indígena. E, claro, você entra naquela ansiedade, né? O homem não está falando nada, então eu vou puxar o papo. Eu falei: não, não puxa o papo. Uma voz dizia para mim: não puxa o papo, fica quieto. E ele se encostou na parede, depois de um bom tempo ele foi escorregando pela parede, escorregando, até que ele ficou de cócoras. Para mim, ficar de cócoras é a pior posição do planeta, eu não consigo fazer isso direito. Mas como tinha a parede como um recurso também, fui escorregando e fiquei de cócoras. Silêncio. Passado minutos. Para mim pareciam horas, né? Mas talvez tivesse passado alguns poucos minutos. Até que finalmente ele diz: pois é, né? Falei: pois é, cacique. Prazer estar aqui com o senhor. Aí ele começou a conversa, muito devagar, com uma, uma velocidade própria. Agora imaginem se eu tivesse atropelado o processo, aparecido sair dizendo coisa. É isso que a gente faz na nossa comunicação. Nós saímos falando tudo que a gente tem na cabeça, tudo que a gente acha que tem que ser dito.
como se o teu recipiente fosse obrigado a ouvir tudo que você tem a dizer. Nós temos uma mania de interromper as pessoas. Eu digo agora de uma outra experiência minha, agora recente, estou fazendo uma consultoria que envolve entrevistar pessoas sobre o processo da Conferência Mundial contra o Racismo, que aconteceu em 2001, em Durban, na África do Sul. E eu entrevisto as pessoas, gravo, e depois eu vou degravando. Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, eu falei mais do que o entrevistado. Eu sou entrevistador. O que eu falei tanto? Aí que você se dá conta. Olha, gravar um diálogo seu com outra pessoa, só a título de experiência, para ver quem fala mais, a gente pode ter surpresas. Eu tenho tido surpresa, eu estou há horas degravando essas entrevistas, pegando, pensando pequenas coisas. Aí eu vejo, por exemplo, que o entrevistado, a entrevistada estava falando uma coisa, eu a interrompi, e ela perdeu o rumo da conversa. Quando eu vou ver, ela não retomou aquilo que ela estava dizendo. Nós destruímos a comunicação. Talvez esse tema dessa oportunidade de hoje, que foi sugerido pelas participantes, né, da semana passada, tenha sido especialmente escolhido para mim, para que eu me passasse por uma revisão minha. Né? Que tanto você fala? Porque a expressão, quando ela é de coração a coração, e de novo, eu não estou indo para um sentimentalismo, emocionalismo pequeno e barato, né? Mas a comunicação, quando é de coração, ela alcança outros níveis. E é essa comunicação que a gente tem que procurar fazer. Volto a dizer, fazendo o disclaimer aí do início da minha fala de hoje, né? Nós não estamos aqui falando de como eu vou mudar o que outra pessoa fala, se ela é agressiva ou não, isso não me interessa. Eu tenho que falar de mim mesmo, eu tenho que olhar para mim e dizer, olha o que você está fazendo interrompendo os outros. Olha o quanto você fala que você poderia ouvir. Não escutar, ouvir, assimilar. Né? E quanto a gente diz coisas que não passam pelos 3 filtros. Pode ser dito, é oportuno, vai ser compreendido pelo outro lado. Isso porque a comunicação, ela é uma comunicação de uma outra dimensão. Ela tem efeito quando ela alcança essa dimensão diferenciada que ultrapassa o cartesianismo, a linearidade, de um pensamento meramente mecanicista. A gente acha que a gente traz argumentos e contra-argumentos. Esse é o nosso grande problema da civilização ocidental, em que a busca da verdade ela é através da dialética. Eu tenho que ter uma tese, uma antítese, tenho que botar as duas coisas para competirem, para ver quem ganha. Por que tem que ser assim? É isso que leva a gente à polarização. Né? Eu trago um outro exemplo para mim que é muito marcante. Depois que Bahá'u'lláh faleceu, no final do século XIX, o filho dele, Abdu'l-Bahá, empreendeu uma viagem pelo Ocidente para divulgar a mensagem do pai. Né? E ele vai aos Estados Unidos, está numa igreja presbiteriana, e tem a audiência daquele dia. Essa igreja ficava numa área onde residiam homens que trabalhavam em minas, né? Minas de carvão, eram mineiros, não eram mineiros de Minas Gerais, eram mineiros. Então, gente simples, está falando no início do século XX, 1910, 1911. E, claro, Abdu'l-Bahá nasceu no Irã, viveu em exílio e prisão junto com o pai, passando pelo Iraque, depois passando por toda a sequência no Império Otomano, indo até Constantinopla, a atual Istambul, e passando por várias coisas, até que fica prisioneiro na Palestina durante décadas. Né? Então ele falava ou persa, ou árabe, ou turco. Não falava inglês. Então ele vai a essa igreja e vai fazer uma palestra, né, uma fala sobre a missão do pai em persa, possivelmente. Ele tinha um tradutor de persa para inglês, ele falava, o tradutor traduzia, ele falava, o tradutor traduzia. Até que um homem da audiência, um mineiro,
trabalhava em Minas, se levanta e fala assim: mandem esse homem calar a boca. Ele está atrapalhando o palestrante. Por que ele interfere o tempo todo? O cara era americano, ele não entendia nada de persa. Mas a comunicação já estava em outro nível. Comunicação não eram as palavras mais. Comunicação era essa intensa relação entre corações. Então é isso que a gente tem que almejar quando a gente está falando, quando a gente quer expressar alguma coisa, quando a gente quer... E essa conexão não precisa de presença física. Nós estamos aqui usando meios remotos hoje em dia, né? Mas será que por meios remotos a gente consegue essa mesma conexão? Claro que consegue. Essa conexão pode ser alcançada. Então, mesmo na sua reunião de Zoom no seu trabalho, né? Aquela coisa enfadonha, diz, ai meu Deus, reunião de Zoom, não aguento mais. Mas se eu me comunicar verdadeiramente, usando um pouco desse pequeno instrumental que eu apresentei hoje, expressão, palavra, precisa de moderação, moderação é tato e sabedoria vem de justiça, de eu ser justo, né? A influência aparece se eu não tenho uma agenda oculta, uma agenda manipuladora, mas eu quero realmente expressar aquilo com, com verdadeira intenção, né? Por isso que eu estou chamando de intenção pura, na falta de um outro termo, talvez mais ligado à linguística, mas eu nunca vi na linguística se falar sobre o que é a intenção por trás daquilo que está sendo transmitido, uma intenção que seja verdadeira, que não seja uma intenção escamoteada, né? Isso tudo me faz com que a expressão ganhe espaço, né? Ganhe importância, ganhe impacto, ganhe influência. Existem outras perguntas que a gente pode fazer durante a nossa expressão, né? Os americanos têm uma regra muito interessante que vem com 5 palavras, que é o think, pense. Mas em português a tradução não vai dar certo, tá? Mas é um acrônimo, né, que você faz com think, né? O T é de true, é verdade, é verdadeiro. Então a intenção é verdadeira, né? O H é de helpful, ajuda em alguma coisa que eu vou dizer. O I é de inspirador, inspiring. Isso inspira, isso muda a vida das pessoas, isso faz alguma coisa ser. O N do think é de necessário, necessary. É necessário isso? Olha só como isso também dialoga com aquelas outras 3 coisas, né? E o K é kind, é gentil. Então, se eu fizer essas 5 perguntas, é necessário, né? Primeiro, é verdade? Vamos lá, pelo think, né? Quem sabe inglês aí, depois quiser escrever o acrônimo, só lembrar, T-H-I-N-K, né? É true, helpful, inspiring, necessary, kind, né? Então, é verdadeiro, é útil, é inspirador, é necessário, é gentil. Nós tiramos da nossa dimensão da expressão a gentileza. Parece que ser gentil é coisa do século, sei lá, nem sei, muito passado, né? Nem no século XX nós éramos gentis, quanto mais agora no XXI. Virou moda agora você ser... Não, tem que ser verdadeiro, tem que ser transparente, tem que ser espontâneo, né? Que espontaneidade é essa que atropela as pessoas, que passa por cima delas, né? Mas nós também não temos, muitos e muitas dos que estão assistindo agora, essa pequena provocação minha, que já está chegando ao final, podem se perguntar, né? Não, mas para mim não tem problema, eu não sou essas pessoas que falam desse jeito. Cuidado, nós temos armadilhas internas do nosso inconsciente. Então, as 3 perguntas de um lado, as 5 do outro, né? São 8 filtros que eu posso passar o que eu vou dizer. Aí eu vou dizer, você vai ter influência.
Aí eu vou dizer, a tua comunicação é de entendimento. Ela é inteligível, entendimento no sentido da inteligibilidade, entendimento no sentido da harmonia. Ela provoca entendimento, ela provoca as pessoas se congregarem, se juntarem, desejarem estar uma com as outras. Né? E isso é fantástico, porque a gente acha, e isso é bom de um lado, né? A gente tem, às vezes tem uma autoestima elevada e acha que está tudo bem com a gente. Não estou cometendo erro nenhum. Não é questão de cometer erro, não, é questão de ver se passando por esses filtros, tudo que você está dizendo tem ou não tem sentido para que você tenha influência. Né? Aí eu consigo rever o meu papel, por exemplo, nas mídias sociais. O que é que eu posto? Volto a dizer, eu não estou dizendo que alguém postou alguma coisa que é agressiva, como você vai responder a essa agressividade? Não vai dar certo. A fórmula que eu estou apresentando aqui não funciona para isso. A fórmula funciona para aquilo que você vai postar. Quando você vai postar alguma coisa escrita ou uma imagem provocativa para é importante as pessoas, né? Isso é verdade. Verdade não no sentido fake ou verdadeiro. É de pura intenção, é verdadeiro, né? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Segundo, isso é útil? Eu estou colocando alguma coisa útil, porque se é inútil, cara, deleta. Esquece isso. Isso é inspirador? É necessário? E, por fim, a linguagem é gentil, a linguagem é cordial? Aí vai para os outros filtros, que são próximos desses aqui, mas é uma segunda etapa de você filtrar de novo. Né? Pode ser dito? Pode ser que não seja, não sei. É oportuno? E, por fim, será entendido pelo público para quem eu estou compartilhando isso? Então, na mídia social, veja como esses filtros funcionam bem para uma comunicação, né, que seja de entendimento, um discurso de entendimento. Né? Discurso aqui no sentido do conteúdo, né? O que é que eu estou transmitindo? Discurso tem esse sentido, não é um pronunciamento no sentido ir ao púlpito e fazer um pronunciamento. Meu discurso, para ser um discurso de entendimento, ele tem que passar por esses filtros. Eu tenho que ver se eu estou usando tato de sabedoria. Aí, tato de sabedoria, moderação, tudo isso está por trás dessas 8 perguntas. Aí vocês vão ver que as pessoas reagem de uma forma diferente àquilo que vocês dizem na rede social. Ou nas conversas entre amigos. Conversa é mais problemática. Rede social você ainda tem tempo de perguntar e julgar os filtros antes de apertar o botão publique-se. Mas e quando você fala e sai qualquer coisa da sua boca? Né? A língua, ela pode ser um fogo infernal, ela pode queimar, matar a gente. Mata mesmo. Você diz coisas que de repente você se arrepende, mas já não adianta mais. Já foi lançado, né? Já fez o seu estrago. Então é de uma responsabilidade muito grande o uso da linguagem, o uso da expressão. E se nós queremos um mundo diferente, né? Nós queremos um mundo transformado, nós temos que ser os vetores dessa transformação, não cobrar dos outros, cobrar de nós mesmos. Né? Eu espero que eu tenha ajudado com essa pequena provocação a todo mundo pensar um pouco mais quando vai publicar alguma coisa em rede social, quando vai falar, quando vai participar de uma reunião de trabalho, quando é convidada a expressar alguma coisa. Né? Passem por esses filtros, né? E vejam como é que a coisa acontece. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.